Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha da base da Huda Beauty, a Full Filter Foundation. E essa base tem chamado muito atenção, eu acho que principalmente pela promessa dela, que é garantir que você tenha uma pele perfeita, como a gente vê no Instagram. Já faz um tempo que eu comprei essa base, até mostrei pra vocês um tempo atrás, em vídeos de comprinhas e tudo mais, mas eu não consegui usar muitas vezes ela ainda, porque a minha pele estava muito ruim, né, com relação à minha acne, então eu achei melhor não arriscar e não usar muito essa base enquanto a minha pele não estivesse melhor, né. Agora eu tô fazendo tratamento, tá melhorando, então eu voltei a testar essa base, né, de vez em quando, não tô usando todos os dias, mas já tô conseguindo usar ela sem problemas. Então, já vamos começar, né? Porque acho que vamos ter muito o que falar neste vídeo. Bom, então vamos começar com a embalagem mesmo. Essa daqui é uma embalagem de plástico. Na hora que a gente vê assim, parece que ela é uma embalagem de vidro, mas ela não é. E essa embalagem é feita com materiais recicláveis, o que eu achei muito bacana, né? Eu gosto desse tipo de iniciativa. Ela tem esse degradê aqui de preto, né? Até o transparente completo, escrito Huda Beauty. Uma tampinha preta, de plástico e um pump também. E vocês sabem que eu gosto muito de base que vem com pump. Principalmente essas bases que são mais caras, né? Porque assim, você já gasta uma grana comprando a base, né? Se ela não vem com pump, é um pouco chato. E também eu acredito que essas bases sem pump, que você tem que, né, colocar na mão, entornar, botar o produto para dentro do potinho se você coloca muito, né? Então assim, acho que tudo isso também ajuda com que a base estrague com mais facilidade, com mais rapidez, né? Então eu gosto muito de embalagens que vêm com pump ou aquelas de bisnaga, né? E com pump também é ainda melhor. Essa base ela vem em 30 cores, a minha é a Custard 220N, a minha é um tom claro pro médio e de subtom neutro, né? Então essa daqui foi a cor que deu mais certo pra mim. E as outras promessas dessa base é ter uma cobertura alta com somente um pump de base, né? O que eu gosto, porque vocês sabem que eu não gosto de passar muita base, né? Eu gosto de passar um pump e um pouquinho somente, onde eu preciso de um pouquinho mais de cobertura. Então eu gostei porque essa daqui promete que com um pump você vai cobrir até o seu passado. Isso é uma coisa boa, não precisa ficar gastando um monte de produto. Mas ainda assim ela promete um acabamento natural. E eles falam que essa base pode ser usada por peles normais, secas, oleosas e mistas. Já pele sensível, não. E eu acredito realmente que peles sensíveis não devam usar essa base. Ou se usar ela bem esporadicamente, tomar um pouco de cuidado, testar um pouquinho dela numa região bem pequena do seu rosto, sabe? Fazer um teste antes de aplicar a base no rosto todo. Porque assim, uma das coisas que é inegável nessa base, na fórmula dessa base, é a fragrância. Ele acaba sendo um cheiro gostoso, mas assim, é muito intenso. E aí, a hora que eu fui verificar a lista de ingredientes dessa base, não tem só um ou dois ingredientes de fragrância. Tem assim, tem fragrância sintética mesmo e tem vários óleos essenciais que têm fragrância. E esses óleos essenciais, mesmo que sejam naturais e tudo mais, eles podem sensibilizar a pele sim. Então assim, foi por isso que eu acabei não testando essa base com mais frequência nos meses anteriores, porque eu fiquei um pouco de medo de prejudicar a minha pele, que estava já muito ruim, porque eu sabia que tinha alguns ingredientes lá que poderia sensibilizar a minha pele ainda mais. E além disso, ela tem uns dois outros ingredientes que podem levar à obstrução dos poros, né? Não é dimeticona, porque na lista de ingredientes não consta esse ingrediente específico, mas ela contém outros ingredientes. Por exemplo, como uma substância chamada butileno-glicol, que ela é comedogênica e com o uso contínuo pode ser que você acabe tendo poros mais obstruídos e acabe levando à formação de acne. Se você manter uma rotina de pele assim bem legal, com uma limpeza adequada, uma esfoliação adequada, hidratação, né, e uma remoção da maquiagem adequada todos os dias, eu acho que a probabilidade da base te dar algum problema é menor, mas assim, eu acho que você tem que cuidar da sua pele muito bem. E continuando aí nos ingredientes, o primeiro da lista é água, né? Então isso quer dizer que água é um ingrediente em maior quantidade nessa base. Dentre os ingredientes aí, uns que também são bem interessantes são óleo de argan, né, que vai ajudar bastante na hidratação da pele. E tem outro ingrediente também que se chama centelha asiática. Centelha asiática é uma planta que na antiguidade eles falavam que os tigres, quando eles tinham feridas, né, de briga e tudo mais, eles se roçavam nessa erva, nessa planta, né, a centelha asiática,
para ajudar com que as feridas se curassem mais rapidamente. E essa centelha asiática é um ingrediente que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, porque eu já vinha usando um outro produto de skincare da marca Dr. Jart que continha esse ingrediente na formulação. E na época eu tava com a pele muito sensível, né, com bastante acne, bastante ferida, né, eu tinha tido uma alergia também, acabei descamando a minha pele e tudo mais. E aí, para recuperar a minha pele, para acalmar, eu tava usando essa pomada e ela se chama Tiger Grass, que é tipo grama de tigre. Então essa base tem essa substância em comum, né, esse princípio ativo, e é uma substância que ajuda a reidratar a pele, acalmar, diminuir um pouco a vermelhidão e ajuda a curar, a regenerar a pele. Lógico que na pomada que eu tava usando, a concentração desse princípio ativo era muito maior do que tem nessa base aqui, com certeza absoluta, né? Então, por conta desse ingrediente tá aqui nessa base, eu não sei até que ponto os outros ingredientes, né, por exemplo, o butileno glicol ou a fragrância, vai ter um impacto tão negativo na acne, né, na saúde da pele. Isso realmente vai de pessoa para pessoa, então a questão dela causar acne ou não, eu acho que vai depender muito da individualidade de cada um e da rotina de cada um, sabe? Da rotina sua de limpeza de pele, hidratação, remoção da maquiagem, tudo isso e a frequência que você usa uma base dessas. Porque assim, quando eu uso essa base, eu tô com uma pele acneica, tô com uma pele inflamada e tudo mais. Eu não noto que a minha pele reage à base. Eu não noto que eu vejo que sai mais espinha. Não, isso não acontece comigo e eu tô com uma pele complicada. Tudo bem que a minha acne, ela não é cosmética, ela é uma acne hormonal, né? Então, assim, os hormônios, o que eu como, se eu tô dormindo bem ou não tô, vai influenciar muito mais em como a minha pele reage do que exatamente a base que eu vou aplicar no rosto. Mas, né, sempre quando eu aplico alguma coisa aqui, não deu muito certo, eu percebo uma espinhazinha ou outra em lugares que eu não costumo ter espinha. E também são espinhas, cravos, né, poros mais obstruídos, só que de uma forma um pouco mais superficial do que o que eu tenho, que são espinhas internas e tudo mais, né? Então, assim, eu consigo notar a diferença de quando eu uso um produto que acaba causando obstrução dos meus poros e levando à formação de pequenas espinhas da minha acne hormonal. Realmente vai depender muito da sua pele, sabe, o quão propensa a acne ela é. Porque além disso, no próprio site deles fala que é ideal para corrigir espinhas. Ou seja, se fosse uma fórmula que ia agravar espinhas ou causar espinhas, eu acho que eles não falariam isso na descrição. Então por isso que eu faço essa ressalva, tá bom? No meu caso, na minha experiência, eu não tive problema com acne causada por este produto aqui. E agora, coisas que essa base não promete. Ela não promete controle de oleosidade e não promete longa duração. Bom, gente, agora eu vou começar a aplicar a base e aí eu vou falando sobre outras características dela. Eu tô passando no meu rosto o meu primer The Silk Canvas da Tatcha, que é esse daqui, ó. É um dos primers que eu mais tenho usado ultimamente, que eu tenho gostado demais, demais. Ele deixa a pele maravilhosa para receber a maquiagem, né? Protege a pele. Então, eu tenho gostado muito de usar ele. E por cima desse primer, de um lado só, eu vou aplicar um pouquinho desse primer aqui da Smashbox, que é o Primerizer, que é aquele primer mais hidratante da Smashbox. Ele contém ácido hialurônico na formulação e niacinamida. Então é um primer bem hidratante, mas que ele também pode ser usado por peles oleosas, que ele vai dar uma ajuda aí, né? Vai dar uma balanceada na hidratação da pele. E eu tô aplicando esse primer aqui desse lado também, só porque a Huda, na época que ela lançou essa base, ela lançou um primer também. E é um primer hidratante. E esse primer hidratante eu até testei já uma vez. Eu peguei uma amostrinha na Sephora lá dos Estados Unidos e queria usar junto com essa base para ver se valia a pena, né? Se valia a pena comprar as duas coisas para usar juntas. Só que o primer também tem essa mesma quantidade de fragrância que a base. E aí eu já fiquei meio assim, sabe? Eu já não quis comprar por causa disso. E além disso, ele é um primer hidratante. Não achei que ele melhorou o acabamento da base, não achei que ele aumentou a longevidade, sabe? Então assim, eu usei aquela amostrinha lá umas 3 vezes, deu pra aplicar no rosto e desinteressei, não quis comprar mesmo. Então por isso que eu tô usando esse aqui da Smashbox. Esse sim da Smashbox é um primer bem hidratante e ele é muito bom.
muito bom mesmo. Então a gente vai aplicar essa base por cima desses dois primers aí. Vou pegar um pump de base. Ela é fluida, mas assim, ela não escorre assim super rápido, ela ainda tem uma consistência, uma viscosidade um pouquinho maior. Ai, ela é muito perfumada. Ela é um perfume gostoso, mas é demais, sabe? É muito intenso. Não é uma fragrância que eu percebo que fica, sabe? Não sei se é eu que acostumo com a fragrância, né? Ou se é realmente a fragrância que acaba dissipando com mais facilidade. Quem não gosta de fragrância na maquiagem não vai querer usar essa base. E para espalhar essa base, eu vou usar esse meu pincel aqui da Huda Beauty, que ela lançou junto com a base também. Custa $24 esse pincel e assim, eu achei ele tão macio, mas tão macio e denso, sabe? E, nossa, ele é muito bom. Eu gosto muito desse pincel. Eu venho usando ele bastante, né, ultimamente. E vamos começar a aplicar aqui. É realmente uma base de alta cobertura, ó. Praticamente sumiu bastante todas aquelas manchas de espinha, uniformizou bem. Ainda dá pra ver um pouco das manchas de acne, né, com certeza, mas fez bastante diferença de qualquer forma, né? Eu consigo uma cobertura altíssima com ela, construindo camadas, e ela aceita a camada assim. Então agora eu vou passar do outro lado, e aí depois a gente vem construindo a cobertura onde precisa. Eu acho que desse lado aqui eu passei mais base de uma vez, né? Porque esse lado aqui tá com uma cobertura bem menor. Então eu vou passar mais um pouco aqui, ó. Aí agora sim, né? Tá com uma cobertura mais alta, que eu apliquei um pouquinho mais de produto. E foi um pump mesmo para cobrir todo o meu rosto e também conseguir trazer um pouco de base pro pescoço, né? Essa base tem um acabamento semi-mate, então ela não vai secar completamente, não vai ficar tipo parede na sua cara. E agora que eu acabei de aplicar, ela tá assim parecendo mais pele natural. Só que a hora que ela começa a secar, eu percebo que ela começa meio que enfatizar os poros aqui, as texturas abaixo do meu olho, acumula nas linhas de expressão, nessa dobrinha aqui do queixo, com a boca, ela marca também. Então, assim, ela começa a ficar com um acabamento feio. A minha pele fica meio estranha, assim, sabe? Eu acho que ela fica meio pesadona. Essa é a minha birra com essa base. Ela é bem chata com relação a isso. Dá pra voltar e esfumar ela aqui assim e tal. Só que se você não sela ela, vai ficar feia de novo. Ela vai começar a acumular ali, a meio que dar uma craquelada, abrir assim, nessa região aqui. Já tô percebendo que ela tá acumulando nas minhas linhas finas aqui, ó, bem fininhas, ela tá meio que marcandinho. Isso sempre aconteceu. Na verdade, as primeiras vezes que eu usei essa base, que foi alguns meses atrás, era ainda pior. Uma coisa que não acontece mais e que aconteceu das primeiras vezes que eu usei essa base e que eu fiquei desesperada, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe quando você aplica uma base pesada, grossa, e aí onde você tem poros, ela não preenche os poros? Aqui no nariz aparecia todos os meus cravos, na bochecha ficava, sabe, tipo, como se eu tivesse cutucado assim com um palitinho de dente, sabe? E tivesse, sei lá, cheio de pontinho assim. Então eu achei muito, muito estranho. Hoje em dia não acontece mais, acho que justamente porque minha pele tá mais hidratada, e aí ela parece que vai marcando exatamente nessas linhazinhas finas de movimento, sabe? Onde você mexe, e aí ela vai meio que acumulando ou meio que craquelando, assim. O acabamento dela na pele não é um acabamento seco, né? Dá pra ver que a pele tá com viço e tudo mais. Realmente tá com viço de pele mais natural. Só que na hora que ela vai secando, ela seca feio, sabe? Ela seca feio em mim, pelo menos. Mas na minha pele eu percebo que ela não fica com um acabamento tão feio quanto o da Double Wear da Estée Lauder, que eu fiz resenha pra vocês aqui no canal. Mas ela é confortável na pele, então assim, eu não tô sentindo o produto na minha pele. Então esse é um ponto muito positivo pra mim. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse corretivo aqui da Laura Mercier, o Flawless Fusion Long Wear Concealer. Vou espalhar com essa minha esponjinha aqui da Real Techniques. E esse corretivo da Laura Mercier que eu tô usando é na cor 2N. E ele funciona bem aqui com essa fórmula dessa base. Então pode usar os dois tranquilo. Agora eu vou vir com esse meu corretivo aqui da Too Faced, o Born This Way, só que na cor Honey. Que pra mim é uma cor que eu uso pra fazer contorno do meu rosto. Então eu vou aplicar onde eu quero dar uma escurecida. E eu já usei esses produtos juntos também, eles funcionam super bem juntos. E eu vou usar minha esponjinha também pra esfumar esse corretivo aqui. Ó, eu adoro este corretivo.
Acho que fica tão natural, tão bonito. E dá pra perceber que a base continua aqui, né? Ela não moveu, não saiu do lugar, não ficou esquisita. Eu percebi que ela é bem legal com isso, sabe? Ela aceita camadas de produtos. Pronto, então eu apliquei os corretivos e agora eu vou selar a pele. Eu vou usar o meu Pitch Perfect da Too Faced, que ele é aquele pó que, assim, nunca me deixa na mão, que sempre faz a minha pele durar pra caramba. Ele deixa um acabamento bem bonito na pele, sabe? Não é um acabamento posento, sabe? E aí, antes de selar com pó, eu vou vir aqui, ó, no meu bigodinho chinês, que é onde tá feio, né? E eu vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó. E agora eu vou selar. Vim com a esponja, ó, bastante pó mesmo, pra realmente evitar ao máximo que essa base acumule de novo nessas minhas linhas aqui. Aí agora, pra selar o restante do rosto, eu vou só tirando o excesso aqui, ó, e eu vou espalhando pro restante. Assim, sem dúvida, ela é uma base que fotografa bem, sabe? Ela fica bonita na câmera, ela fica bonita na foto. Eu percebo que depois que eu selo ela fica mais bonita. E ela segura o acabamento mais bonito por mais tempo. Mas com relação a manchas e cobertura e tudo mais, eu fico bem satisfeita com o acabamento, né? Com a performance dessa base. Bom, gente, voltei, só que hoje é um outro dia já. Na verdade, já se passaram vários dias. Eu não consegui terminar o vídeo quando eu comecei, porque naquele dia acabou a energia elétrica aqui várias vezes em casa, né? Teve uma tempestade aí meio complicada. Consegui terminar um dos vídeos, mas não consegui terminar esse. E na verdade até que foi bom, porque depois daquele dia que eu tava gravando, eu usei a base várias outras vezes e eu consegui ajustar alguns pontos que eu não estava muito satisfeita com ela. A primeira dela é com relação a ela craquelar em todas as minhas linhas de expressão, e isso eu consegui resolver aplicando um pouco menos de produto e também selando a base imediatamente depois que eu aplicava ela, sem dar tempo para ela acumular nas minhas linhas de expressão. E para selar a base, eu tenho gostado de fazer como se fosse uma técnica de baking, né? Aquela que a gente aplica bastante pó. Só que eu não deixo esse pó muito tempo no rosto. Eu aplico bastante, mas logo já venho tirando o excesso. E eu faço isso de duas formas, né? Usando a esponjinha de maquiagem mesmo, que eu geralmente mostro aqui pra vocês. Então eu pego bastante pó na esponjinha, nesse lado mais retinho dela. E eu venho direto na tampinha do pó, pego bastante e eu já vou estampando esse pó em toda a região onde eu quero selar rapidamente. Não percebi que aplicando bastante pó fica pesado, nada disso, sabe? Fica normal, do mesmo jeito que ela ficaria se aplicasse menos pó. Só que eu realmente tenho esse cuidado de pegar bastante pó e pressionar o pó contra a pele, né? Contra a base, para realmente selar ela. E para selar base, corretivo também, eu tenho gostado bastante desse pincel aqui da Sigma, que é o Bake Kabuki, o F89. Então, a mesma coisa que eu faço com a esponjinha, né? Como ele tem esse lado bem reto, eu vou na tampinha do pó, pego bastante pó assim, tiro um pouquinho o excesso e vou estampando esse pó aonde eu quero selar. Eu acho esse pincel aqui bem multiuso porque eu já apliquei base com ele, eu acho que funciona também super bem. Tenho gostado bastante de usar esse pincel também. Então é isso que eu tenho feito para evitar que a base vinque muito em mim, porque se eu não faço isso, ela marca tudo mesmo. Fica com uma aparência meio de envelhecida nessas regiões, né? Porque fica tudo acumulado. Outro teste que eu fiz foi aplicar essa base com as mãos. E eu percebi que tem um ponto muito bom e um ponto muito ruim, né, aplicando a base com as mãos. Por quê? O ponto bom é que o acabamento na pele fica muito mais leve e mais bonito. Só que ela fica com uma cobertura mais média, né? Ela não fica uma cobertura tão alta assim quanto aplicando com o pincel e com a esponja. Pra mim, por exemplo, nesse momento em que eu quero cobrir todas as manchas de acne e tudo mais, a cobertura não foi suficiente, né? Então, se você quer uma cobertura bem alta com essa base, aplicar com as mãos não é legal. E você vai ver que é justamente porque a base fica toda na mão. Ela cola na mão, assim, ela é uma base realmente bem colante, bem assim. Então metade fica na sua cara, metade fica na mão. Então você não aproveita muito o produto, sabe? Então eu acho que para balancear isso daí, seria legal aplicar meio pump de base pro rosto todo, aplicar com pincel mesmo, porque daí você vai ter uma cobertura mais média e também um acabamento mais leve, né, do que aplicar um pump inteiro de base no rosto todo. E aí um ponto que eu achei meio ruim, assim, mas é da característica da base, é que quando você aplica com as mãos, é bem difícil de espalhar a base. Eu senti que ela é uma base que não desliza com muita
muita facilidade. E na hora de aplicar com as mãos também é meio complicado, porque às vezes não preenche direito os poros aqui do nariz, sabe? Então assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora realmente da aplicação para você garantir que você vai fazer uma camada bem uniforme e que a base tenha uma aderência praticamente igual em todos os lugares da sua pele, né? Pra mim, uma região meio problemática é o nariz, porque o nariz eu tenho vários poros, vários cravinhos assim. E se você perceber que ficou meio marcado em algum lugar e tal, você sempre pode vir com um pincel por cima ou uma esponjinha de maquiagem por cima e dar batidinhas, né, pra uniformizar aquele acabamento. Porque eu percebi que, no geral, ela aceita que você dê uma mexidinha nela, né, enquanto ela não secou completamente, né. Então, você pode, por exemplo, corrigir aqui as linhas de expressão, né, antes de selar rapidinho. Só não aconselho fazer isso depois que ela estiver seca completamente, porque pode ser que as cerdas do pincel acabe arrastando um pouquinho essa base, né. Então, é difícil de arrastar essa base depois que ela tá colada lá na tua cara, mas, né, pode acontecer. Às vezes eu queria dar um acabamento aqui no nariz, sabe, porque essa região do nariz é chata, né? Nossa senhora, gente do céu, pra ficar cagado é aqui mesmo, né? Sempre quando eu vinha dar um acabamento aqui, depois que ela tava seca, ficava pior, sabe? Ficava mais, sabe, tipo, parecia que ela ia saindo um pouco. Então, enfim. Ah, gente, eu acho que eu esqueci de alguns detalhes também com relação a essa base, que são o preço, né, que é $40, a quantidade que vem na embalagem, que é 35 ml, e que ela foi produzida na Itália. Esqueci de falar essas coisas antes, então, né, antes tarde do que nunca. Ah, e com relação à duração dessa base no meu rosto. Aqui na minha cidade não tá quente, né, estamos em metade de novembro e não está muito quente, ainda tem feito bastante frio aqui, mas teve alguns dias que eu saí de casa e eu tive que caminhar realmente na rua, eu tava usando essa base e eu realmente suei com a base, né, e ela ficou beleza, não tive problemas por causa disso, né, ela ficou intacta no meu rosto. Ela fica bonita na minha pele até umas 8 horas, assim. Aí depois ela começa a ficar meio rebelde, assim. Não me dá muita oleosidade, quase não me dá oleosidade, sabe? Eu percebo que ela resolve ali a questão da produção de óleo, só que é umas 8 horas de uso, 6, 8 horas de uso, eu percebo que ela começa a dar uma acumuladinha de novo aqui no meu bigodinho chinês. Ela dá aquela craqueladinha bem aqui, principalmente desse lado, porque desse lado o meu craquela mais. Eu acho que eu mexo mais, sabe? A minha expressão, tipo, é sempre assim, né? Ai, que louca. Abaixo do olho não acontece nada, mas aqui em volta da boca é que eu noto realmente o problema. O restante da pele, ela fica praticamente intacta. E outra região que eu noto que fica um pouco pesada é realmente aqui nessa região dos poros. Os poros acabam ficando um pouco mais aparentes, sabe? Como se... Sabe quando a base começa a querer sair? A pele, tipo, quer respirar e a base começa a, tipo, dar uma desprendida da pele? E ela pode começar a se mover. Então é esse tipo de efeito que eu tô falando. Isso demora pra acontecer na minha pele, mas eu percebo que assim, depois de 8 horas, o acabamento não tá assim tão mais fresh, tão mais bonito quanto quando eu passei a base, né? Muito provavelmente, a hora que a pessoa te olha de longe, sua pele tá normal, tá bonita, tá parecendo que realmente você tem um Photoshop na cara. Mas de perto você vê que a realidade é outra. Bom, gente, então com tudo isso, a gente pode fechar a resenha. E no final das contas, é uma base que eu gostei sim, né? Minha opinião mudou com o tempo, mas hoje em dia eu gosto dela sim, sabe? Porque eu venho aprendendo a usar a base, né? Então, assim, com essas dicas que eu dei pra você que eu tenho feito e tem melhorado o acabamento dela, eu tenho gostado mais dela. A questão da fragrância é um ponto negativo, eu acho que se eles tirassem essas fragrâncias do produto, eu acho que seria, assim, maravilhoso. Apesar de ela ser uma base de cobertura alta e rapidamente você conseguir um acabamento pesado com ela, você consegue também trabalhar essa questão, né, e deixar ela mais natural, seja aplicando com os dedos, seja aplicando menos produto, e aí você acaba fazendo com que o produto seja mais versátil, você consiga usar ele com mais facilidade em mais ocasiões, né? Bom, gente, então pro vídeo de hoje é isso, espero que tenha sido útil para vocês e tenha respondido aí algumas das perguntas que vocês têm me feito, né? Me deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já testou essa base, o que você acha dela. E se você gosta de resenha de base, deixa um like aqui pra mim, tá bom? Pra eu trazer mais bases aqui pra vocês. E também me deixa aqui nos comentários quais as outras bases que vocês gostariam de ver resenha aqui no canal.
canal, né? Eu tô pra fazer pra vocês a resenha da base da Beauty Blender, a da Fenty Beauty e também a da Amazonian Clay da Tarte. Então me deixa aqui nos comentários quais dessas vocês gostariam de ver primeiro e outras também bases que vocês também têm curiosidade de saber a minha opinião. Ah, e se você ainda não é meu inscrito, inscreva-se e ativa as notificações aqui do canal, clica naquele sininho para sempre saber quando eu posto um vídeo e não perder, tá bom? Então por hoje é só, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!